vodka e caipirinha. Será que agora vai? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Durante uma cerimônia de apresentação das credenciais de novos embaixadores em Moscou, o líder russo Vladimir Putin disse ficar muito feliz caso o presidente Jair Bolsonaro aceite um convite para visitá-lo. O Brasil é um dos parceiros estratégicos mais importantes da Rússia. Trabalhamos juntos no Fórum dos BRICS e no G20, disse Putin em seu discurso. Bolsonaro, por sua vez, aceitou o convite, dizendo ser uma honra. Não é a primeira vez que o czar do século XXI corteja o presidente brasileiro. Durante a reunião dos BRICS de 2020, que aconteceu virtualmente por causa da crise sanitária, Putin classificou a atuação de Bolsonaro quanto ao enfrentamento da crise como corajosa e viril. Bem, nada de anormal. É comum que chefes de Estado trabalhem para fortalecer parcerias com outras nações, principalmente no caso da Rússia, país tão isolado internacionalmente. Porém, deve-se prestar atenção nesse movimento, uma vez que é ingênuo dizer que Bolsonaro vai à Rússia apenas para vender soja e carne de gado. Quando a União Soviética desabou em 1991, o cenário era de completo caos. O gigante vermelho encontrava-se agora de joelhos. Os países do leste europeu, que antes compunham o bloco, abandonaram o comunismo e caminharam em direção à liberdade, longe das garras de Moscou. Enganaram-se aqueles que pensavam que a Rússia seguiria o mesmo caminho, tornar-se uma democracia liberal, pois, logo após a renúncia de Boris Yeltsin, cuja administração foi marcada pela crise econômica que se abateu naquele país, Vladimir Putin chegou ao poder no início do ano 2000. O ex-jornalista Valentin Yumashev, que foi um dos secretários de maior confiança da gestão Yeltsin e um dos responsáveis pela ascensão de Putin ao poder, disse em entrevista à BBC que o atual líder russo foi pelo menos no início um liberal e um democrata com vontade de continuar as reformas de mercado. Bem, logo após a sua posse, o ex-oficial da KGB buscou aparelhar o poder. Os assassinatos e as prisões de seus adversários políticos e demais desafetos mostraram a que veio. São mais de 15 os casos de assassinato em que há suspeita do envolvimento do Kremlin. Sendo os mais intrigantes as mortes de Boris Berezovsky, magnata russo que ficou famoso no Brasil por ter uma parceria milionária com o Corinthians, Alexandra Livtinenko, ex-espião envenenado com polônio 210 em Londres, Imran Aliyev, blogueiro checheno encontrado morto na França após levar 100 facadas, Sergei Skripal, ex-espião acusado de colaborar com o governo britânico, morto por substância misteriosa, dentre tantos outros. Contudo, o envenenamento do opositor Alexei Navalny pela toxina Novichok foi o último caso a repercutir na mídia, e todo esse expurgo deu a Vladimir Putin grande poder e fama, afastando de muitos qualquer pretensão de enfrentá-lo politicamente. O que é observado atualmente na Rússia não é muito diferente do que foi visto naquela nação nos últimos séculos, pois desde a era dos czares até o falecido período soviético, o Império Gélido foi comandado por autocratas implacáveis. Que atire a primeira pedra o líder russo que não deu um sacode em seus adversários. Com essa, entre aspas, habilidade política, Putin conseguiu, de certa forma, reerguer a Rússia do período pós-soviético, colocando-a novamente nos trilhos. A situação é bem diferente daquela vista no início do milênio, o que deu a ele muita popularidade. Sim, o poder é mantido com ferro e fogo. Contudo, é preciso lembrar que a Rússia sofreu ao longo de sua história com diversas invasões estrangeiras, passando dentre elas pelo brutal domínio mongol no decorrer do século XIII e pela desgastante invasão francesa durante as guerras napoleônicas. Só na Operação Barbarossa, no contexto da Segunda Guerra Mundial, mais de 4 milhões de civis soviéticos foram mortos. Com esse histórico manchado por tamanha violência, os burocratas russos se aproveitam desse misto de desconfiança e receio da população quanto ao mundo exterior para justificar a sua tirania, alimentando um sentimento revanchista. De fato, o Estado russo passou por diversas transformações ao longo do tempo, porém manteve a mesma característica de sempre, um absolutismo voraz. Assim, podemos dizer que nos últimos 300 anos a Rússia apenas mudou de nome.
Como foi referido anteriormente, no período compreendido entre o começo da década de 90 até meados de 2010, o Império Gelado passou por uma grande reestruturação econômica, social e política que o colocou novamente no jogo internacional de poder, o que chamou, é claro, a atenção de seus adversários. A perestroika e glasnost, introduzidas por Gorbachev, não foram descontinuadas. Entretanto, é preciso reforçar que a única forma de levar uma sociedade ao ápice da sua riqueza e desenvolvimento é através da liberdade econômica, pois político nenhum, nem mesmo hipoteticamente um que tenha superpoderes, tem todo o conhecimento necessário para enriquecer uma nação. Apenas com a irrestrita liberdade de ação e pensar é possível levar os indivíduos aos empreendimentos que satisfaçam os anseios da sociedade e, por consequência, seu enriquecimento. Mesmo que sutil, a abertura econômica russa beneficiou positivamente aquele país. Fazendo uma breve comparação, segundo o Heritage Index, índice que mede a liberdade econômica dos países, a Rússia é classificada como moderadamente livre, encontrando-se na posição 92. Já o Brasil é considerado majoritariamente não livre, ocupando a posição 143 do ranking. Sim, a Rússia, que tem um autocrata que mata e persegue os seus oposicionistas, está 50 posições à frente do Brasil no índice que mede liberdade e burocracia. Que maravilha! Pois bem, após recuperar o fôlego depois de se livrar do socialismo soviético, a Rússia retorna agora ao jogo internacional de poder, e é aqui que o xadrez global começa a ficar interessante. Em fevereiro de 2014, a Federação Russa invadiu e anexou a Crimeia em um movimento para impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. No ano seguinte, em setembro de 2015, foi a vez da Síria, que se encontrava numa terrível guerra civil após o estouro da Primavera Árabe, com Putin enviando tropas para impedir a queda do ditador Bashar al-Assad. É preciso entender que a Primavera Árabe foi amplamente apoiada pelo Ocidente, formando manifestações violentas que desencadearam terríveis guerras civis no Norte Africano e Oriente Médio. Os americanos e europeus não estavam muito felizes com as pretensões do líbio Muammar al-Gaddafi, e como sempre, quando máfias decidem brigar, quem paga o preço são os civis. A tendência do Estado é a gula, um pecado que parece difícil de resistir para suas elites dominantes. Mas difícil mesmo é ficar longe dessa bagunça, e com o Brasil não pode ser diferente, pois o mesmo é a maior economia da América Latina e concentra muitas riquezas em seu território. Como é dito na música Da Ponte Pra Cá, do grupo de rap Racionais MCs, Playboy bom é chinês australiano, fala feio e mora longe não me chama de mano. O ideal seria se nos deixassem em paz, mas isso infelizmente não vai acontecer. As eleições estão se aproximando, então começou a temporada de políticos viajarem pelo mundo em busca de costurar apoios para suas respectivas candidaturas. O ex-presidiário Lula logo se apressou em fazer um tour pela Europa, chegando a fazer um discurso no Parlamento da União das Repúblicas Socialistas Progressistas Europeias, vulgo União Europeia. Esse é um movimento um tanto estranho, uma vez que Lula teima em apoiar o ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Já os europeus, além de auxiliar o seu maior opositor, Juan Guaidó, impõem sanções econômicas para fragilizar o seu regime. Porém, é preciso lembrar que Guaidó é um esquerdista que faz parte da Internacional Socialista. O plano dos europeus parece ser o de trocar o sujo pelo mal lavado. Cômico se não fosse trágico. E é assim que funciona o jogo internacional de poder. Um vai e vem de interesses que ora colidem, ora andam juntos. É nesse contexto que o presidente Jair Bolsonaro fará uma visita a Vladimir Putin no início do ano que vem. Uma característica comum entre ambos é que os progressistas são seus maiores rivais, e recentemente Putin chegou a declarar que a ideologia da Rússia se aproximava de um conservadorismo saudável. Quando Bolsonaro tomou posse em 2019, o mesmo logo tratou de se aproximar dos Estados Unidos na então gestão do republicano Donald Trump. E isso levou China e Rússia a considerar que o novo presidente brasileiro era um representante dos interesses americanos no Brasil. Veja bem, anteriormente, Lula tinha sido preso por corrupção e Dilma sofrido um processo de impeachment, os dois petistas responsáveis por um amplo processo de aproximação com o Oriente. Só que em 2020, houve uma reviravolta e o jogo mudou de vez.
Trump foi derrotado por Joe Biden, candidato do Partido Democrata, com o mesmo prometendo intervir na região amazônica. Jair então respondeu à ameaça com um discurso inflamado, dizendo que o Brasil não permitiria intervenção estrangeira nos seus assuntos internos. Para a alegria de Xi Jinping e Vladimir Putin, Bolsonaro tinha se mostrado um nacionalista. Se por um lado os Estados Unidos não vão querer a volta do Lula em 2023, Rússia e China, por sua vez, não desejam uma terceira via, principalmente se ela for progressista. Portanto, Bolsonaro se encontra numa posição relativamente confortável. Sua visita à Fortaleza Vermelha promete. Por curiosidade, Viktor Orbán, na Hungria, Marine Le Pen, na França e Matteo Salvini, na Itália, são alguns dos nomes da extrema-direita relacionados com o Kremlin. Não podemos nos esquecer de Trump, cuja eleição os democratas passaram 4 anos dizendo que foi manipulada por Putin. Então você, caro espectador, pode estar receoso quanto a uma aproximação com a Rússia, pois esse país é aliado de ditaduras como a da Venezuela e da Síria. Porém, é preciso lembrar que o Ocidente, dito democrático, apoia ditaduras como a de Khalifa Haftar, na Líbia, e de Mohamed Idriss Déby, no Chad, onde o próprio Emmanuel Macron, presidente francês, visitou o funeral de seu pai, Idriss Déby Itno, que governou o país com mão de ferro pelas últimas 3 décadas. Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, é acusado pelos progressistas de matar e esquartejar o jornalista Jamal Khashoggi no consulado de Istambul. Acontece que Khashoggi era crítico do governo e trabalhava junto a iniciativas progressistas dentro do país. Contudo, as ameaças não passaram de meros protestos, pois essas mesmas elites progressistas precisam do petróleo saudita. Esse aí é o real jogo do Estado, onde nós, os indivíduos, ficamos no meio de uma briga por poder, onde de um lado estão autocratas assassinos e do outro ficam as elites corporativistas corruptas. É nessas horas que percebemos como o libertarianismo é a única forma de ficarmos longe de tudo isso. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Tio Boica, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quer contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!